Muito boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu Instagram. Eu sou Caio Ferreira, fisioterapeuta e trabalho com tratamento da dor há 8 anos. Eu vou te fazer aqui uma sequência de histórias de 2 casos que eu atendi em crise de dor lombar irradiada para a perna, com tortuosidade do tronco, um caso assim meio que aterrorizante quando visto por olhos de leigos ou por olhos de profissionais de saúde que não estão atualizados segundo as evidências científicas, e qualquer profissional se assustaria quando o paciente entrasse por essa porta torto, com dor lombar irradiada para a perna e com a ajuda da esposa entrando de cadeira de rodas, só para você entender a gravidade e a importância do que eu estou falando. Esses pacientes, eles passaram por sagas de profissionais de saúde. Esses pacientes passaram por sagas de profissionais de saúde que focaram em encontrar alguma lesão, em encontrar alguma doença, em encontrar algum processo inflamatório através de exames laboratoriais e exames de imagem. Foram afastados do trabalho. Um deles foi afastado do trabalho, ficou impossibilitado de receber o seu recurso, aumentou a ansiedade, preocupação, privação de sono, e foi um quadro muito complexo de gerenciar. Esses pacientes pagaram muito caro por uma avaliação especializada da fisioterapia e não tiveram resultado. Quando eles chegaram até mim, eles tiveram a visualização de uma luz no fim do túnel, porque a gente fez uma avaliação musculoesquelética e encontrou uma coisa que a gente chama de preferência direcional, que você que é paciente que está com dor aí, só para você ter ideia, 72%, como eu estava falando, 72%, a maioria dos pacientes apresenta essa característica e não encontram profissionais habilitados a investigar minuciosamente. Então, o resultado desses 2 pacientes que eu vou postar aqui foi alcançado com um atendimento. Não estou dizendo que vai ser o seu caso, realmente foram casos extraordinários, mas eu quero só acender a luz no fim do túnel de você que está cansado de tomar infiltrações, corticoides, bloqueios, medicações, tratamentos inertes com RPG, pilates, ventosoterapia, liberação miofascial, osteopatia, quiropraxia e por aí vai. Tá? Eu quero te dizer que existe um caminho e que caso o seu caminho não seja conosco, comigo ou com qualquer profissional da minha equipe, a gente vai saber exatamente para quem te direcionar. Fica ligado aí nos próximos stories. Aí eu só quero que você imagine uma paciente dessa na emergência, qual o remédio que ia desentortar ela? Qual é a injeção que ia desentortar ela? Gente, a maioria das dores são mecânicas, isto é, movimento dependentes. Não adianta você ficar tomando remédio, não adianta você ficar tomando diprospan, miozan, mioflex, dorflex, dipirona. Não adianta, é paliativo. Você vai até ter um conforto de 24, 48 horas, mas a dor vai voltar. Essa dor que aumenta com determinados movimentos, que muda de lugar com determinados movimentos, essa dor é para ser gerenciada por um fisioterapeuta musculoesquelético, não por outros profissionais da saúde. Então, o grande problema que acontece é que quando o paciente tem um tipo de dor dessa que entorta o tronco, ele pensa logo que está tendo algo grave, mas isso é a coisa mais comum do mundo. E aí eu quero deixar você tranquilo, porque a maioria dos problemas não são graves. E como é que você vai saber isso? Você vai tentar ficar na ponta do pé. Se você conseguir, quer dizer que a compressão nervosa não é real, que não incapacitou a habilidade do seu músculo ser ativado. Eu quero que você alise suas pernas abaixo do joelho. Se sua dor for cervical, alise os antebraços. Você vai perceber que você não perdeu a sensibilidade ao toque, sinal que a compressão nervosa não é real. É uma pressão intermitente, esporádica, que não fecha o canal da medula que sai da coluna, não comprime o nervo de forma severa a ponto de você precisar ir para uma cirurgia. Eu quero que você tente testar o seu controle urinário. Você está perdendo urina ou fezes aos mínimos esforços? Você está com incontinência? Isso aí seria um sinal de compressão real grave. Você não sofreu trauma, que é do acidente?
Se você não sofreu trauma que é do acidente, você tem risco a praticamente zero de ter tido uma fratura que precisa ir para emergência ortopédica, fazer imobilização, ficar um tempo de repouso, começar a fisioterapia só com 7 a 14 dias depois. Se você não sofreu trauma que é do acidente, o risco de fratura é praticamente zero. Se você não está tendo febre junto com a dor, você não tem sinais de infecção da coluna. Se você não está perdendo peso sem motivo, você não tem sinais de um câncer, de um problema oncológico que esteja gerando a sua dor. Então você precisa ficar ligado nesses sinais para se tranquilizar. Sabe uma coisa que você precisa saber também? É que 60% desses quadros, em 6 semanas, estão praticamente resolvidos. Paciente com 70, 80, 95% de melhora. Então, se tranquilize se você não tem esses sinais e busque um fisioterapeuta músculo-esquelético. Olha esse caso. Esse caso aí, o paciente estava completamente desenganado, com indicação cirúrgica, e operar na semana seguinte. E aí a gente colocou ele sentado, fez todo o exame físico, explorou os testes de movimento e encontramos uma posição mantida que desentortou ele, reduziu 70% da dor só no primeiro contato e tirou a dor da batata da perna, jogou a dor lá para o glúteo. Isso é um fenômeno que a gente chama de centralização, que a maioria dos pacientes com dor de coluna também apresenta. Então, eu quero que você pense da seguinte maneira: olha, eu estou com a dor, eu acho que é grave, eu estou muito preocupado, mas primeiro eu preciso de uma avaliação de um fisioterapeuta musculoesquelético. A partir do que ele me falar, eu vou manter a preocupação ou eu vou tirar minha preocupação. E por que eu te falo isso? Eu te falo isso porque eu já atendi pacientes com essa mesma apresentação clínica, que eu simplesmente testei a força da ponta do pé, e o paciente tinha perdido a força. Toquei na perna e o paciente não sentia meu toque. Peguei a ponta da caneta, o paciente não sentia meu toque. Peguei essas serdinhas aqui que vem no martelinho de reflexo e passei na perna, nos pés, e ele não sentia. Aí eu peguei o martelinho de reflexo e fiz o teste de reflexo nele, no tendão patelar, no tendão tricipital, no tendão aquileu, e o paciente apresentou hiperreflexia. A partir disso, eu já sabia que o caso desse paciente não era para mim. O caso desse paciente era um caso para um ortopedista. E aí, ele foi encaminhado para um colega ortopedista, e esse ortopedista avaliou ele e ele teve que fazer uma cirurgia chamada dissectomia, uma cirurgia endoscópica minimamente invasiva, onde ele vai lá e tira o fragmento herniado. E o caso desse paciente, a dor dele era 90% nociceptiva, gerada pela hérnia de disco. Quando a gente levantava a perna reta dele, ele não aguentava levantar 10 graus. E quando ele levantava 10 graus, ele já estava xingando minha mãe, pedindo para eu parar. Você entende como é diferente? Gente, apenas 4% das hérnias são reais. As hérnias aparecem no exame de imagem, mas não provocam sintoma nenhum nos pacientes. Na maioria esmagadora dos casos, 96% dos casos. Então, teve dor, não teve trauma? Fisioterapeuta primeiro. E aí, gostou dessa sequência de histórias? Você tem alguma pergunta para mim? Você está com dúvida sobre nossos serviços, como funciona o tratamento da dor? Você é fisioterapeuta e quer aprender o que eu estou fazendo? Está com dúvida em algum dos meus 3 programas educacionais? Coloca aqui sua dúvida, seja paciente ou fisioterapeuta, que a gente responde ao longo do dia de consultório. Beleza? Até já!